Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar hoje as regras que vão valer nas eleições municipais deste ano. No total, são 12 sugestões de resolução sobre temas como prestação de contas, preparação para votação, uso do dinheiro do fundão, fiscalização de recursos e a mais polêmica que trata da propaganda eleitoral. Entre as questões que serão enfrentadas pelo TSE está o tratamento dado à utilização da inteligência artificial. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia e a análise das propostas vai até o dia 5 de março. Neste ano, o primeiro turno das eleições vai ser no dia 6 de outubro e o segundo, se houver, e onde houver, no dia 27 do mesmo mês. Aqui na Band, os debates já têm data marcada. No primeiro turno serão nos dias 6 e 8 de agosto e nas cidades onde houver segundo turno, entre os dias 8 e 10 de outubro. Então vamos falar sobre as expectativas para esta terça-feira, sobre essas análises aí das regras. João Pedro Melo, ao vivo, falando direto de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A sessão está marcada para logo mais às 7h30 da noite, viu? O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar, então, essas propostas que vão ser aplicadas para a eleição desse ano. São 12 sugestões, como você bem falou, para temas como propaganda eleitoral, preparação para votação, uso de recursos do fundo eleitoral, prestação de contas, além de fiscalização desses recursos. E o ponto central dessa análise é exatamente a inteligência artificial. A gente vem falando sobre isso já há algum tempo, inclusive esse tema também está no Congresso Nacional, e a ideia é de que, se for aprovado o uso da inteligência artificial, que seja avisado ao eleitor: olha, essa propaganda foi feita com inteligência artificial, ou esse ato de campanha foi feito com inteligência artificial. Bom, outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores à votação, também vão ser discutidas. Esse julgamento, mais uma vez, está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. Por que eu digo mais uma vez? Porque a audiência pública sobre esses temas também esteve sob relatoria da ministra, ela que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral durante o processo das eleições desse ano. Bom, as resoluções que serão analisadas pelos ministros passaram já por essas audiências da ministra Carmen Lúcia. Ao todo, foram 945 sugestões apresentadas, todas elas compiladas, então, nessas 12 que vão ser analisadas a partir de hoje pelo tribunal. E esses temas foram sugeridos por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e também integrantes da sociedade civil. O TSE tem a competência de regulamentar e detalhar as regras aplicáveis às eleições, ou seja, destacando que já está ou não na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. Pela lei de eleições, esse trabalho deve ser concluído até o dia 5 de março, e é exatamente por isso que esse julgamento tem que ser feito até essa data, lembrando que esse processo eleitoral desse ano ocorre entre os dias 6 e 27 de outubro, 27, obviamente, segundo turno, nos locais em que isso for necessário. Então, portanto, o tema central é a inteligência artificial, deve-se começar, inclusive, discutindo isso na sessão de hoje. Caso não seja possível terminar os 12 temas, hoje a tendência é de que seja marcada mais uma sessão na manhã da próxima quinta-feira, exatamente para analisar esses temas. Isso principalmente depois do que aconteceu na Argentina, né? Considerada a eleição onde houve a primeira atuação real da era da inteligência artificial, pelo menos aqui na América do Sul. E houve uma gravação que viralizou nas redes sociais, em que o Javier Milei, ou a campanha do Javier Milei, criou um vídeo falso em que o candidato derrotado, Sérgio Massa, aparece cheirando cocaína. E viralizou. Isso aí circulou em todos os lugares. Agora, aqui no Brasil, né, JP, esse documento que vai ser discutido hoje, ele considera que qualquer criação ou edição que ultrapasse ajustes destinados à melhoria da qualidade do material é um conteúdo manipulado, como, por exemplo, imagens ou sons criados, substituídos, sobrepostos. Então, é só aquele ajuste, só aquele Photoshop para tirar um pouco da olheira, tirar um pouco da papada. Tirando isso, aí já pode ser considerado conteúdo manipulado, certo? Certo, correto. E olha, tem um detalhe também interessante, que o principal ponto, que inclusive a gente vem falando que é também o que está no Congresso Nacional, é o ponto da deepfake. O que seria essa deepfake? Seria uma manipulação extrema, né, no vídeo. Inclusive, por exemplo, um vídeo que você consegue manipular o que a pessoa está falando. Eu, por exemplo, não falo alemão, né, mas a gente citou esse exemplo aqui no meio do dia, outro dia conversando com a Débora e o Fábio, que seria possível, por exemplo, fazer um vídeo em que eu falo
alemão fluentemente, utilizando inclusive a minha voz, meu tom de voz, tudo do jeito que eu falo exatamente. Então, esse é o ponto. Isso não será permitido, o TSE não quer permitir essa questão e, se caso seja autorizado, tem que ficar claro para o eleitor desde o início da propaganda ou desde o início do ato da campanha que aquilo é um vídeo manipulado, fabricado com o uso de inteligência artificial. Mas aí é o que a gente estava falando aqui, né? Se o cara faz um vídeo do Sérgio Massa cheirando cocaína, ele não vai colocar ali, atenção, trata-se de um vídeo de inteligência artificial feito com o intuito de manipular a opinião. A ideia é exatamente ludibriar, né? A ideia é exatamente ludibriar. E aí fica a pergunta, chapas serão caçadas? No caso de lançamentos de vídeos como esses. E como fiscalizar, e aí, como fiscalizar? Gente? Como é que a gente vai ter certeza que o adversário, por exemplo, o próprio Massa, não vai lá e faz um vídeo dele cheirando cocaína e fala, olha o que o Milei fez comigo. Não estou dizendo que foi o que aconteceu. Mas se a gente tiver uma regra tão cartesiana que, enfim, suspenda a chapa ao primeiro delito, eu imagino que isso vai acontecer. Se eu tô pensando nisso agora, imagina os caras que já têm a cabeça voltada para essa ideia. Mas possivelmente difícil, né? O tribunal vai ter de ser provocado, né? E não partir de uma fiscalização. Acho que é isso, né, JP? Não tem muita essa possibilidade. Precisará ser provocado, consultado por um partido, receber denúncias e a partir daí verificar, né? Exato, e pelo que a gente está acompanhando do que está no projeto, as próprias redes, né, em que esses vídeos forem publicados vão poder provocar o Tribunal Superior Eleitoral. A ideia, inclusive, é que essas redes comecem essa fiscalização, analisem ali o que é, o que não é manipulado e enviem para o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato que descumprir essa questão, que de repente fabricar um vídeo e não disser que é a inteligência artificial, pode responder por crime ou pagar uma multa. Isso vai depender, claro, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito, JP. Então, 7h30 da noite, amanhã cedo a gente deve ter, então, as atualizações sobre esse assunto por aqui. Um beijo para você, bom trabalho.